Feira 19 de junho de 2023. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que autoridades federais e do Rio de Janeiro têm feito reuniões a cada 15 dias sobre o avanço das investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ministro também destacou que está otimista em relação à solução do caso. No começo do ano, ele determinou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para ampliar a colaboração na investigação. A Justiça Federal, a juíza federal substituta Gabriela Hart deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba responsável pelos casos da Operação Lava Jato. De acordo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ela vai atuar como auxiliar da Corregedoria Regional. Em maio, Gabriela Hart tinha se candidatado a uma transferência para Florianópolis. Os juízes Fábio Nunes de Martino e Murilo Scremin assumem a 13ª Vara Federal de Curitiba. Por hora, o titular da vara, Eduardo Apio, está afastado cautelarmente. Subiu para 80 o número de imigrantes mortos após o naufrágio de uma embarcação de pesca na Grécia na semana passada. As autoridades do país continuam realizando buscas no mar Mediterrâneo. Até o momento, 104 pessoas foram resgatadas. Segundo relatos, mais de 750 pessoas estavam a bordo no momento do acidente. 9 egípcios suspeitos de organizar a travessia ilegal se apresentaram à Justiça da Grécia. A embarcação de pesca seguia da Líbia para a Itália. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, o caso é uma das piores tragédias ocorridas no Mediterrâneo em uma década. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Olá, boa tarde, 4h05, entrando no ar a partir de agora o Arena CBN, através dos 99.1 do seu rádio e também das nossas plataformas digitais. Uma excelente tarde a você também que nos acompanha no nosso canal no YouTube, CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Boa tarde aí. Opa! Raimundo. Fera! Beleza, é isso, né? Aliás, a semana começa como termina, né? Sem a presença do Eliel Almeida. Na verdade, ele até apresentou o Arena da última sexta-feira, mas sexta-feira nós tivemos a nossa confraternização aqui da empresa, a nossa festa junina. E desde as 8 horas da noite não se sabe o paradeiro de Eliel Almeida. Ele falou que ia esticar um pouquinho, que tava gostoso, até chamou a gente pra fazer o after, mas enfim, nós não fomos. Não chegou, mas... Ah lá. E aí, cadê Não Eliel? foi visto, não foi mais visto. Chegamos de manhã, nada. O almoço, nada. Telefone, nada. Então, assim, a gente tá aqui para levar até você muito entretenimento, muito humor, muitas informações nessa segunda-feira. Fizemos contatos com Brazilian e nada. Ele também não sabe. Mas assim, vamos em frente, né? Porque assim, a banda não pode parar de tocar. Não, que isso. É vida que segue feliz, já diria o homem, né? Mas... Tudo bem, Carlão? Boa tarde a você. Beleza, Antônio Lupe. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Heitorzinho. Tá ali Fábio Scheib também. Vamos lá, mais uma semana. O futebol de volta, né? O futebol brasileiro aqui. Temos clássico no meio de semana, Corinthians e Santos, ou Santos e Corinthians, né? Na Vila Belmiro. Nossos filhos de Campinas aqui na sexta tem a Macaca, no domingo tem o Bugrão. E vamos lá. Vida que segue feliz, já dizia o velho poeta. O velho poeta que deixou saudades no torcedor.
Ponte Pretano. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Antônio, Carlos, também o nosso Heitor, a Fábio, a Eduardo, a Daniel e a todos os nossos ouvintes, principalmente os nossos ouvintes, que são o motivo pelos quais nós estamos que lindo. aqui. Começar Sempre. assim, Ele tem o dom da palavra, né? É. Ele dedilha e ao mesmo tempo fala com Se propriedade. fosse bonito, estava concorrendo ao Oscar. Concorrendo ao Oscar, né? Ou ao Mr. Mundo, né? Aqueles homens musculosos, bonitos, né? Mas infelizmente o layout não ajuda. É. Ele não tem o mesmo layout que, por exemplo, o Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão, Pio, Heitor, a todos os ouvintes. Você falou de Oscar há pouco, Carlão, e hoje é um dia importante, hein? Ia falar pro Eliel, mas o Eliel não está aí. O Eliel que gosta de cinema. Hoje é dia nacional do cinema, viu? Dia nacional do cinema brasileiro, fazendo dia 19 de junho a data especial. Então, dia nacional do cinema. Boa. Fica a melhor sugestão filme para uma brasileiro. enquete, se você quiser. Não é da minha área, mas se quiser, Lupe, pode usar este assunto. Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. Tudo bem, Heitor? Que hoje foi o primeiro a chegar aqui. Grande Heitor, ele tá na área, hein, Bolacha? Sem multa pra caixinha hoje, hein? E aí, Lupe, Cailão, Fábio Scheibe, fala Pio, tudo jóia? Boa semana pra todo mundo aí, pra todos os nossos ouvintes, pra todas as nossas ouvintes também. Vamos que vamos aí pra Arena CBN dessa segunda-feira. Eu vi Eliel, tá? Eu vi Eliel. Ele tá bem? Andando em linha reta? Tá bem. Andando em linha reta, isso é muito importante depois de um fim de semana, né? Então, só pra tranquilizá-los, eu vi Eliel Almeida e tá tudo bem com ele. Ai, que bom. Até que enfim, a primeira informação desde sexta-feira. Chega agora, às 4h09 da tarde. É o primeiro boletim O médico. primeiro boletim médico divulgado é através de Heitor Esmeri sobre o paradeiro de Eliel Almeida. Eu gostei Antônio, muito da... Pois não. Sem querer, mas já atrapalhando, não sei se vocês viram o risoto que foi consumido por Fábio Scheibe nesse final de semana. Não vi. Não vi. O risoto vi. até que não era tão caro. O caro eram os camarões que tinham no Nossa, risoto. aquelas bitelas. Eu vou falar pra você, Carlão. Sabe aqueles Que que coisa só tem lá na sensacional, Noruega? Meu Deus. É outro nível, né? Aliás, eu gostei muito da sugestão de enquete do Fábio Scheibe, mas eu acho que hoje não tem um outro assunto a não ser debatido aqui. Carlo Ancelotti, Claro. técnico da seleção brasileira, pelo menos a informação que foi trazida pelo André Rizek, hoje no... Como é que chama o programa dele mesmo? Seleção Sport TV? Seleção Sport TV. Seleção Sport TV. Tô sabendo legal dos programas da casa, hein? Tá. André Rizek, ele trouxe a informação de que Ancelotti será o técnico da seleção brasileira a partir de 2024. Por que a partir de 2024? Porque ele tem um compromisso com o Real Madrid. Boa. Só que até esse período, um quebra-galho, um homem de confiança, Interino, um vai. interino, É. será o responsável por comandar a seleção junto com o Ramon, técnico da equipe sub-20, o Ramon Menezes, nesse período de intervalo entre a saída do Ancelotti do Real Madrid até assumir a seleção brasileira. E a pergunta que nós vamos fazer ao ouvinte é essa: você aceita a forma como foi conduzida para o Ancelotti assumir a seleção brasileira ou não? Essa é a enquete do programa. Agora, se você quiser falar o nome de um filme nacional, como o Fábio Scheibe disse, né? Hoje é o dia do cinema nacional, cinema rico brasileiro, você pode mandar também. Ou se você quiser mandar qualquer coisa, você pode mandar através do 19, o DDD 991869070. 991869070 é o nosso WhatsApp e você pode participar mandando a sua mensagem, mandando a sua participação. Gostou do Carlo Ancelotti? Da forma com que foi conduzido o processo para ele assumir a seleção brasileira? A gente aguarda a sua opinião. Ouvinte do Arena, hoje uma enquete um pouquinho mais séria, estão ligando aqui, hein? Atende. Será que eu atendo ou não? Vamos atender. Vamos, atende aí, vai. Atende você, Rafael. Vamos atender. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Muito cuidado. Alô? É da OET lá. Alô? Eu, Gilberto, estou dirigindo aqui na Anhanguera, estou ouvindo a enquete de vocês. Ô Gilberto, abaixa o volume do seu rádio aí, porque Isso. tá dando. Tá Microfonia. voltando. Ih, tá dando microfonia. Na minha opinião, meu filho, se for depender
desse técnico brasileiro igual que se o Lancelotti for fazer igual esse brasileiro que não é eles que convoca a seleção, meu filho, vai dar em nada. Quem convoca são os cartola. Quem convoca, eles podem ter certeza disso. Vai ficar a mesma porcaria de sempre o Brasil, jogando essa merrequinha aí que não ganha de ninguém. Boa, Valeu, Gilberto. Cuidado, hein? Cuidado aí, hein? Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Gilberto. Se ligou a cobrar, nós estamos enrolados, hein, Gilberto? Eita. Mas Bom, foi- e antes não da foi, ele abertura gastou oficial, já tivemos a crédito participação do Gilberto por áudio, por ligação. Nós temos a Lembrando música... que nós não aceitamos ligações. Não pode ligar. A gente só aceita uma ligação por programa. A de hoje já foi. Só amanhã agora, tá? Só amanhã. Vamos lá, então. A música do sarcófago desta segunda-feira. Que isso, década de 80. Blitz. Do Paraíso. Evandro Mesquita. Já pode matar, 82. Já quer anotar? Já pode ser ou não? Já. Carlão já disse, o 1982. Essa tem uma pegadinha. Estou a 2 passos do paraíso. Blitz. Mesquita, né? Que Evandro Evandro Mesquita, Mesquita, Fernandinho sempre confundo com o Abreu. outro, o primo dele, né, Otávio. É o rock carioca, né? Torcedor do Fluminense. Eles iniciaram ali no Circo Voador, né? Um berço do mundo artístico do Rio de Janeiro, né? Nos tempos ali do Arpoador. Hoje o Circo Voador se encontra lá na Lapa. É isso aí. A música do sarcófago. Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo de hoje, que envolve o Guarani. O Bugrão. Guarani entrou em campo, venceu o adversário, o resultado, o local do jogo e todas as informações extras. No final do programa, a gente vai saber todos os detalhes do sarcófago. Mas a música que foi lançada no mesmo ano é essa aí, ó. Da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu. Só o Carlão, desapareceu. é igual ligação. Palpite antes é só um. Cafedeu-se. O Carlão já deu o palpite dele, daqui a pouco o Heitor, Fábio Chaib e Rafael Pio, que aliás abre o programa hoje por ser, mais uma vez, a sua presença ilustre aqui conosco. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, mais conhecido no Brasil e no mundo como Bolacha. E no streaming, Daniel Henrique, mais conhecido em todo o planeta como França. Vai! Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Além das medidas econômicas anunciadas, a Chevrolet zerou os juros para você. É isso mesmo que você ouviu. Venha para o feirão do Juro Zero na rede Chevrolet e confira a redução de preços na nossa linha Onix e Onix Plus com descontos de até R$10 mil e Juro Zero nas versões aspiradas. Ah, você prefere uma Tracker? Temos Juro Zero para ela também, nas versões LTZ e Premier. Mas corra, hein, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Vai para Viracopos? Ir de carro para o aeroporto é a sua melhor opção. E agora, com o Estapar Reserva, ficou mais prático e econômico estacionar. Reserve a sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Viracopos pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias avulsas a partir de R$17. Comece a sua viagem com tranquilidade. Consulte as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue.
Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente, gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. O Soluciona Síndico realiza a Sexta-feira do Síndico na cidade de Campinas. Palestrantes renomados, consultorias, networking, fornecedores e coffee break. Dia 29 de junho, das 14 às 22 horas, no Espaço Bom Venon, entrada gratuita. solucionasíndico.com.br. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. 4h18, estamos de volta com a Arena CBN aqui na CBN. Que belo, cara. Que Nossa, belo. Como que que chama? bom. Não é clichê, é o jargão, né, o Pio? É? De volta com o programa CBN aqui. Aqui na CBN. Na CBN. O boa. Arena CBN é aqui na CBN. É o Que seguinte, bom, hein? cara. Vocês estão querendo me derrubar, cara. Essa linha de raciocínio foi muito coerente. Poxa, Foi, Heitor. imagina um especialista em marketing nesse momento. Nossa senhora. Cara. Até chora no momento desse, né? Arena CBN. Escorre uma lágrima Aqui na CBN. no olho dele. Então, tô no manhaca, cara. Nossa, não sei se é coisa da segunda-feira. É meu porque não senhor. teve jogo no final de semana e isso Verdade. causa um certo estranhamento no nossa. nosso interior. Organismo. Mas hoje, a nossa enquete é a seguinte. Carlo Ancelotti, segundo informação de André Rizek, da Rede Globo, confirma o acerto a partir de 2024. Você é a favor, você é contra, da forma que foi conduzida toda essa negociação, e é dessa forma que nós vamos abrir o debate do Arena. Eu começo com você, Fábio Scheib. Você aprova... Tá dormindo, Scheib? Não, Tá na isso, nhaca não, também? Você acha certo a seleção ficar com o interino até 2024, quando o Ancelotti deve assumir o comando técnico da seleção, ou não? Sim, eu estou muito ansioso para ver Ancelotti à frente da seleção brasileira. Creio que os treinadores brasileiros não estão com essa moral toda para dirigir a seleção brasileira agora. Um técnico com uma linha de raciocínio totalmente diferente, conhecido mundialmente, ganhador de tantos títulos. Eu acho que vai fazer um bom comando à frente da seleção brasileira, mesmo esperando um ano. Não é uma coisa muito habitual, né? Mas já especula-se que ele vai colocar, até estão falando isso, a pessoal da ESPN trouxe a notícia, que o filho David Ancelotti pode assumir junto com o Ramon Menezes, estar junto com o Ramon Menezes nesse um ano que vai separar a estreia de Ancelotti à frente da seleção brasileira. Eu gostei muito, eu era desde a primeira notícia que estavam dando, eu estava mais gostou disso, eu gostei bastante de ver Ancelotti à frente do cargo da maior seleção do mundo, né? Ô, Heitor, mas mesmo colocando o filho à frente da seleção brasileira, não fica uma coisa estranha? O Ancelotti no Real Madrid, a seleção aí se preparando para as competições, é claro que quer voltar a ser campeã mundial. Não é um pouco estranho isso, Heitor? Ou você acha que é um processo normal? Não, normal não é. É bem diferente do que a gente já viveu em termos de seleção brasileira. O que para mim faltou e ainda falta, né, é clareza e transparência da CBF na condução de todo esse processo, né? Se o Ancelotti sempre foi o primeiro nome, sempre foi a prioridade desde o início, desde a saída do Tite, que a CBF deixasse isso claro. Assim, nós não estamos largados, nós estamos esperando o nome que a gente considera o ideal para esse ciclo de Copa do Mundo. Ele é Carlo Ancelotti, a gente está conversando, a gente depende de situações envolvendo o Real Madrid e vamos esperar por ele enquanto for preciso. Caso chegue um momento em que a gente ache necessário buscar um outro nome porque não vai dar certo com ele, aí seguiremos para os nossos próximos planos. Eu acho que é isso que faltou, né? Porque para mim, ao meu ver, depois de Guardiola, não tem outro nome melhor que não Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira. Mas vamos viver uma situação totalmente diferente por conta dessa transição, né, que vai acontecer até
junho do ano que vem, né? Ele pode assinar a partir de janeiro, mas talvez assuma só em junho, quando acaba o vínculo dele com o Real Madrid. Então a gente vai viver um processo aí bem diferente até junho do ano que vem para ver como é que vai ser, quem vai trabalhar com o Ramon Menezes, vai ser o filho dele mesmo? Mas será que se for o filho dele, que é assistente técnico dele no Real Madrid, isso não vai causar um incômodo lá no Real Madrid por ter 2 profissionais que trabalham diretamente com o clube, já dividindo as atenções com a seleção brasileira? Então, são situações que a gente vai ter que aguardar mesmo para ver como elas vão desenrolar daqui para frente. Você colocando no lugar do presidente do Real Madrid, não é uma situação desconfortável, Carlão? Ou você entende que é o grande objetivo de um profissional assumir uma seleção como o tamanho da seleção brasileira? Olha, Lupe, me incomodou esse processo, né, não de escolha, até porque o Carlo Ancelotti dispensa qualquer apresentação. Talvez o técnico é o maior vencedor do mundo, né? Agora, me pareceu assim, a seleção passando o chapéu, sabe? Querendo o treinador, muito mais a seleção querendo do que o treinador querendo a seleção, e o caminho seria inverso, né? No meu modo de entender. O ideal seria já ter o Carlo Ancelotti para iniciar esse processo de transição. Ele é um cara do futebol europeu, ele nunca trabalhou aqui na América do Sul, ele tem alguns conhecidos, tem uma intimidade aí com o Paulo Roberto Falcão, que de repente pode até ser um integrante da comissão técnica. Então o ideal seria ter o Ancelotti neste momento. Mas não temos, embora o calendário do Brasil permita, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Para realizar esses amistosos que a seleção realiza, não precisa de nenhum suprassumo na comissão técnica. Eliminatórias agora, com escancaradas as vagas para a próxima Copa do Mundo, também não vejo nenhum problema. Mas me incomodou assim, a seleção pedindo, pelo amor de Deus, para o Carlo Ancelotti assumir agora, que é um cara que tem muito a contribuir com o futebol brasileiro, isso inegavelmente. E também esse dissabor com relação à diretoria do Real Madrid, de repente um mau resultado. O Real Madrid também está num processo de transição após a eliminação da Liga dos Campeões, após uma má temporada no Campeonato Espanhol também. Então é um trabalho difícil de reconstrução no Real Madrid, ao mesmo tempo aqui na seleção brasileira, que é um trabalho de reorganização, de reconstrução. De repente pode ter aí algum ruído na comunicação e atrapalhar todo este processo, mas não deixa de ser um desafio, né? Tanto para nós brasileiros, torcedores da seleção, em receber o Ancelotti, em ter o Ancelotti como atração, tanto para o Ancelotti, talvez mais para o Ancelotti, esse desafio de tocar o projeto da seleção brasileira, e tem que ser um projeto vencedor. Nós vamos chegar na próxima Copa do Mundo com 24 anos de fila, algo semelhante a apenas 70, 94. Então é o maior jejum. Então é desafiador. E pro profissional também, o Ancelotti é um cara que já tem o seu nome marcado na história, principalmente do futebol europeu, mas é um novo desafio para ele, porque ele foi jogador, disputou 2 Copas, 86 e 90 pela seleção italiana, e se for confirmada a informação, será a primeira Copa como técnico em 2026, caso é impossível não ficar fora agora com esse aumento de vagas para a Copa do Mundo, mas é um desafio também que, apesar de todo o rótulo vencedor que ele tem, dá aquele friozinho na barriga, hein, Rafael? Ah, dá. É que, Lupe, sejamos sinceros, né? O treinador de seleção, ele trabalha mesmo efetivamente quando começa a preparação, fase final de preparação para uma Copa do Mundo. Tô dizendo o seguinte, presencialmente falando, é óbvio que no restante do período, os treinadores fazem muito viajar para acompanhar fulano, ciclano, vamos dar uma investigada na Espanha, vamos dar uma investigada na Itália, vamos dar uma investigada nos brasileiros que estão ali em Portugal, que estão ao redor do mundo. Esse é o trabalho. Eu tenho certeza que, a partir de agora, o Ancelotti ele já começa a olhar o futebol mundial de uma outra forma. Ele ainda é treinador do Real Madrid, mas você pode ter certeza que ele vai começar a analisar os brasileiros que estão nas ligas ao redor do mundo, já observando, já recebendo por parte da CBF relatórios de desempenho desses atletas. Então, o trabalho efetivo, a partir do meio do ano que vem ou do início do ano que vem, mas eu acho que a partir de agora ele já começa a se inteirar de tudo isso, e aí depois, para a Copa do Mundo, ele vai ter 2 anos ou 1 ano e meio, depende de quando ele assumir. Eu acho que é mais do que suficiente para ele chegar na Copa do Mundo já com uma seleção com a cara dele. Vou pegar a opinião dos bem curioso. Opa, Lu, pois não, Heitor. Eu tô bem curioso para saber como vai ser o olhar do Carlo Ancelotti, da comissão técnica dele, para os jogadores que atuam aqui no Brasil, né?
Sim. Vai ser uma situação inédita pro futebol brasileiro, né? Vamos ver como é que um técnico de fora, um técnico europeu que sempre fez a carreira lá fora, vai analisar os jogadores que aqui atuam e que sempre tem um clamor, né? Pelas torcidas, pelos torcedores, de ver jogadores que estão em alta aqui vestindo a camisa da seleção brasileira. Não, e aí, Heitor e Lupe, aí surge aquela grande dúvida, né? Até por conta desse clamor todo, a CBF, ela demonstrou, depois da saída do Tite, uma necessidade de colocar mais jogadores que atuam no Brasil. Era um pedido da torcida. O Ancelotti, ele vem e ele assume a forma que a CBF quer trabalhar, ou a CBF vai no entendimento do Ancelotti? Porque eu acho, e aí indo de encontro com o que o Heitor disse, eu acho que se ele vier com as convicções dele e a forma dele trabalhar, cara, na primeira convocação ele vai convocar 99% de jogadores que atuam na Europa. Ele não tem conhecimento dos caras que jogam aqui no Brasil. Assim. Eu Entendeu? acho que deve ser assim, pelo menos o início de trabalho. Que eu tô lendo aí, parece ele ter um grau de amizade interessante com o Falcão. O Falcão pode até ser um elo, né, nesta situação. Falcão, eu te amo, né, Fábio Scheib? O Paulo Roberto Falcão, que é um diretor do Santos, atualizado hoje com relação ao futebol brasileiro, pode ser um cara aí para fazer esse elo com o Ancelotti, mas de primeira, assim, com relação às convocações iniciais, eu tenho quase que plena certeza de que ele vai priorizar muito o futebol europeu. O Alisson Tauba manda aqui: salve, galera do Arena, acho que a contratação do Ancelotti, mesmo que a partir de junho de 2024, foi a melhor escolha, por se tratar de um técnico vencedor nas principais competições mundiais, que sabe lidar com grandes estrelas e que, além disso, é o responsável direto pelo sucesso do Vini Júnior, que será o principal jogador do Brasil nesse ciclo. Além disso, não há grandes compromissos nesse período, ou alguém tem dúvidas que o Brasil vai tranquilo nas eliminatórias? Melhor esperar um ótimo que aceitar um meia-boca. Ele está saindo do trabalho, grande Alisson, bela opinião, hein? Saindo do trabalho e ouvindo o Arena, e ele ainda completa, sem falar que corre o risco de, em janeiro real, já pensando no planejamento pro ano que vem, já ir atrás de um novo técnico e liberar o Carlo antes do prazo. Eu acho que essa relação com o Vini Júnior é muito interessante, né? O Vini Júnior, ele, na minha opinião, vai ser o melhor jogador do mundo nos próximos anos. Quando o Vini Júnior foi para a Europa, ele só começou a se destacar mesmo quando o Ancelotti acabou aí escalando e dando mais oportunidades ao grande jogador brasileiro. Pelas entrevistas, pelas resenhas que a gente acompanha dos jogadores que já trabalharam com o Ancelotti, cara, ele é um cara, querido, né? Ele é muito querido. Richarlison disse isso nos tempos do Everton, né? Os meninos do Real Madrid nem se fala, e tudo isso aliado a conquistas, né? O que deixa o ambiente muito mais leve. Mas o ambiente de seleção brasileira, ele não é um ambiente carregado, né? O ambiente carregado é um ambiente de clube, o dia a dia que é mais difícil. A seleção não, a seleção é um ambiente muito tranquilo. Eu creio que com relação a isso, a disciplina, até com o Neymar, que é sempre, né, o ponto a ser questionado, eu vejo o Ancelotti, assim, vai trabalhar de uma maneira muito tranquila. O Jaime de Indaiatuba, boa tarde, amigos. Jaime! E aí, Jaime? O Ancelotti ganha em torno de 12 milhões de euros, mais ou menos 72 milhões por ano. A CBF deve pagar isso ou pouco mais para trazê-lo? Não é um exagero? Eu confesso que eu não tenho informações de quanto o Ancelotti vai ganhar. Não sei se o Heitor tem. Mas se tem levarmos aí em conta os salários dos treinadores do Brasil, deve ser isso aí mesmo. Mas vale o investimento, né, Heitor? Tudo depende do quanto a CBF tem para gastar, né? Tem bastante. Que não seja pouco tem também, né? Então, assim, isso tudo deve ter sido levado em conta também pelo presidente da CBF, deve ter muito dinheiro ali para investir. Então, acho que dinheiro ali para a CBF não é problema, né? A gente pode questionar se isso é justo pagar para um técnico esse valor. Mas ali também, a gente sabe, né? São contratos, as duas partes aceitaram, então segue o baile. O que eu acho muito interessante, Lupe, é essa relação do Ancelotti com os principais jogadores desse novo ciclo do Brasil, né? O Vini Júnior, o Rodrigo e o Militão, né? São 3 jogadores assim que devem ganhar uma projeção nos próximos anos. O Vini Júnior
para mim, certamente vai chegar como um dos grandes nomes do futebol mundial na próxima Copa do Mundo, e é muito próximo, o Ancelotti é muito próximo deles e do Casemiro também, que estava até pouco tempo atrás no Real Madrid, então ele vai saber muito bem potencializar essas individualidades. Tite ganhava 20 milhões por ano. 20 milhões por ano, 4h32, daqui a pouco a gente volta, Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de junho de 2023. O governo divulgou os critérios de distribuição de absorventes gratuitos no Sistema Único de Saúde. Segundo o documento, podem ser beneficiadas estudantes matriculadas na rede pública de ensino, pessoas de baixa renda registradas no Cadastro Único e moradoras em situação de rua. O programa prevê que sejam beneficiadas mais de 24 milhões de pessoas que menstruam e estão em condições de vulnerabilidade social. A Justiça de Goiás aceitou o acordo de não persecução penal de jogadores investigados por fraudes em resultados de futebol. Os acordos permitem que os atletas façam uma confissão para não responderem aos processos. Na decisão, os envolvidos terão a pena direcionada apenas para o pagamento de multa. 9 jogadores foram beneficiados com a medida. Entre eles está Kevin Lo Mônaco, do Bragantino, que admitiu que participou do esquema de manipulação de cartões da Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Subiu para 1.500 o número de cabeças de gado que morreram por consequências do frio em Mato Grosso do Sul. A maior concentração de animais mortos foi registrada no Pantanal. O prejuízo deve passar de 3 milhões de reais aos produtores rurais. A informação é da Agência Estadual de Defesa Sanitária Vegetal. Em algumas regiões do estado, a temperatura média ontem, durante a madrugada, chegou a 4,8 graus. Ao menos 5 palestinos morreram e 7 integrantes das forças de segurança israelenses ficaram feridos durante uma operação na Cisjordânia ocupada. Mísseis foram disparados de um helicóptero comandado por Israel. No total, 91 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h34. Mário Quintino está na parada para atualizar todas as questões envolvendo as estradas aqui da nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde, ótima semana a você. Oi, Lupe, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente vem acompanhando obras que acontecem no Anel Viário Magalhães Teixeira, obras de recuperação do pavimento da pista e ainda há lentidão para quem sai da rodovia Dom Pedro e vai em direção de Valinhos e também da rodovia Anhanguera, utilizando aí o Anel Viário. Então, atenção, proximidades ali do quilômetro 1, cerca de 1 quilômetro de lentidão para quem sai da rodovia Dom Pedro. A previsão é que essas obras ainda durem alguns minutos. Assim que a pista for liberada, a gente vai trazer também essa informação na programação. No sentido contrário, para quem vai acessar a rodovia Dom Pedro, aí por enquanto segue sem problemas. Na Dom Pedro, atenção principalmente já na chegada para a rodovia Anhanguera, lentidão já na região dos Amarais, para quem vai acessar ali também a região do Nova Aparecida, e no sentido de Jacareí, exatamente na chegada para o Anel Viário, por conta das obras à altura do quilômetro 127. Lupe. Valeu, Mário, que volta no ponto final com a Taila Ramos atualizando a questão do trânsito nas rodovias e também aqui na nossa cidade. Valeu, Mário. Abraço. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil. Arena CBN. São 4h36. Bolacha, DJ Bolacha, vamos com os primeiros áudios
as participações dos ouvintes falando a respeito de Ancelotti na seleção brasileira. Vai! Arena CBN. Sim. Aqui é o educador Gilberto Júnior. Opa. Quero parabenizá-los pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem e a forma, a vanguarda que vocês estão lançando com esse trabalho, com esse programa tão descontraído, tão interessante, que além de informar na área do esporte, nos faz uma higiene mental. Meu Deus! Em nossas vidas. Eu tomo por mim. Trabalho estressante em sala de aula e eu volto para Hortolândia ouvindo vocês à tarde, algumas tardes, e eu me sinto assim, revigorado. Eu vou chorar. Esqueço dos problemas, fico pensando no que vocês fazem, falam, e é fantástico. Estão de parabéns. Aqui é o educador Gilberto Júnior, agradecendo essa oportunidade que vocês nos dão de um programa tão interessante. Eu tô extremamente emocionado. Sem palavras. Eu não consigo imaginar. Na hora que ele disse higienização mental... Não, essa foi assim... Eu acho que assim, acabou pra mim. Acho que a segunda-feira tá ganha. A voz embarga, a voz embarga. Muita gente fala, mas pra que isso? Olha isso. Você pode encaminhar esse áudio pra alta cúpula? Não? Tá bom. Mas o que importa... esse cara deve ser doido. É o sentimento. Que mensagem emoção, bacana. Que coisa. É pra pagar o ingresso e entrar de novo no estúdio. É revigorante. Viu, Heitor? Olha lá, viu? Tem gente que gosta da gente, cara. Tem gente, Você tá muita gente também? Que gosta. Tá todo mundo emocionado. Você tá chorando também? Não, eu fiquei emocionado, mas não é esse ponto. Eu chorei por dentro, entendeu? Eu chorei por dentro. O choro interno, ele representa mais, né? Sem dúvida. Rafael Pio teve que ir embora, ó. Rafael Pio foi embora aqui pra limpar os olhos marejados. Que coisa emocionante. Que mensagem maravilhosa. Olha, Vamos para mais um? Prantos, né? Olha, fiquei sabendo de uma fofoca. Eu nem gosto de fofoca. Do nosso amigo. Disseram que ele foi fazer exames e encontraram sangue no álcool dele. Nossa! Olha a fama do Eliel ainda. Mais um. Amigos do Arena, JP de Moraes. É ridículo isso, né? Seleção brasileira, pentacampeão mundial, tem que ficar esperando por técnico. Aí já é o fundo do poço, né? Por isso que eu nem dou bola mais. Calma. Sabadão, por exemplo, eu fiz um programa muito melhor que assistir aquele joguinho ridículo lá. Peguei meu filho e fui ver galinha pintadinha. Opa! Não, o meu foi festa junina, mas eu já passei essa de galinha pintadinha. Graças a Deus eu passei da fase galinha pintadinha. Galinha pintadinha. Calma, gente. Nossa, que é muito. Cara, mais um. Não é fácil, não. Nossa senhora. Chata. Tarde, Antônio e toda a equipe. Sim, grande treinador, tudo que tinha que ganhar. No Brasil, atualmente, não tem pessoal à altura para fazer um bom trabalho na seleção. Precisamos ganhar o Hexa com urgência. O Carlos Ancelotti é a pessoa certa. Um ano passa rapidinho. Ou o filho dele ou o Ramon são os substitutos à altura para fazer esse trabalho até ele assumir de vez. E o Bugrão, domingo, ganha do Vitória e só alegria. Um abraço a todos, bom trabalho. Marcelão, Jardim Marisa. Valeu, Marcelão. Mais um. Grande, Marcelão. Fala, pessoal da Arena. Assim, de verdade, eu reconheço o peso da seleção brasileira, o peso da camisa. Mas a gente há de convir aí que a gente há um bom tempo a gente só passa vergonha, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar, a camisa é grande, a camisa é pesada, mas assim, menos. Eu acho que a gente precisa mais dele do que ele da gente. Essa é a minha opinião. André de Paulínia, um abraço a todos aí. Ô, Andrezão. A gente precisa mais Boa dele. tarde, galera do Arena CBN. Aqui é a Mauri de Campinas. Olha, já batendo 2 coelhos com uma cajadada, respondendo a enquete do nosso amigo de Itu, de Indaiatuba, isso, da Arena, do mundo todo. O filme brasileiro
que eu acho que representa também essa enquete também, é Dona Flor e seus 2 maridos. Dona Flor seria a CBF, o Vadinho seria o Ancelotti, até pela balandragem dele. Que isso, hein? E o Ramon seria aquele mero tocador de oboé. É isso aí. Foi bem, hein? Sensacional, hein? Ele foi bem, hein? Pelo amor de Deus, cara. Olha lá, Fábio Scheibe, ele aproveitou sua indicação de enquete de filme nacional e já emendou com o momento que estamos vivendo. O ouvinte é muito ligado aqui. O ouvinte consegue fazer essas analogias, né? Mandou bem pra caramba, é isso aí mesmo. E vai ter um remake. Vai ter um remake de Dona... Ah, não, é Dona Beija, né? Não Dona Flor. Dona Beija vai ser a Grazi Massafera, não Dona Flor. Mas vai ter um remake de Dona Beija. Melhor seguir. O Demian lá do Jardim Flamboyant, Lancelot, há muito tempo a seleção não empolga, tanto faz o treinador. Melhor filme nacional de todos os tempos, Cidade de Deus. Boa. Assistiu Cidade de Deus? Demais, cara. É o do Laranjinho do Acerola ou não? Isso. Mas eu ainda sou mais eu sou mais Tropa de Elite. Laranjinha Acerola é o Cidade dos Homens, né? Que a Globo fez. Cidade dos Homens é uma sequência de Cidade de Deus. Cidade de Deus é o Zé Pequeno. Zé Pequeno. Zé Pequeno Baralho. Meu nome é Zé Pequeno. O Cícero mandou aqui sobre o técnico boa escolha, mas sobre a escolha. Isso é o resumo do nosso Brasil. Demora se rendendo tudo a CBF. Ixi, os políticos no meio. Mas diante das circunstâncias, quem que eu colocaria agora na seleção brasileira também? O nome de um técnico brasileiro, só por colocar também, não sei se teria muito futuro também, viu? Eu esperaria o Ancelotti, eu gostei. Tô iludido com ele, sim. Nossa. Fábio Scheibe. Olha. É o Hexa vindo. Será? Mais um? Boa tarde, Arena. Tudo bem? Oba! Olha, sobre o Carlos Ancelotti, eu acho que ele é um bom técnico. Porém, a seleção brasileira é muito grande para ficar dependendo disso. Nós tem técnicos aí e outros técnicos que largariam qualquer outro time para poder encarar a seleção. Então, eu acho que é um erro nisso daí. E o filme nacional, O Alto da Compadecida. Um ótimo filme. Valeu. A Mariana Massorato mandou um bom dia. Boa tarde. A gente manda boa tarde para as pessoas, que a gente é muito educado. Mais um. Boa tarde, rapaziada do Arena. É o Ribeirão. Se o Ancelotti vai ser bom ou ruim, só o tempo vai dizer. Torço para que dê tudo certo. Mas que vai causar um mal-estar entre os empresários que indica em tese, né? Esses cabeça de bagre para vestir a camisa da seleção. Isso vai, viu? Pode ter certeza. Tem mais um? Fala, meus amigos. Boa tarde para todos aí da rádio, ouvintes. Eu achei ótimo. O Ancelotti é o que tem de melhor no mundo. Um dos maiores vencedores, treina o maior time do mundo. Então é válido você esperar por um projeto diferenciado. O engraçado é que sempre vão reclamar, né? Nunca dá para agradar, porque se contratar um técnico brasileiro, os puritanos vão dizer que tinha que ser estrangeiro. Se contratar um estrangeiro, os mesmos puritanos vão dizer que tinha que ser técnico brasileiro. Então eu acho que o futebol brasileiro há tempos aí está ultrapassado, perdeu para o europeu, então nada mais do que agora a gente tem que aprender com os caras, porque o que a gente ensinou a gente desaprendeu. Então eu acho que o Ancelotti era o cara, ele ou o Pepe. Boa, Pepe também, bom nome, hein? Mais um. Boa tarde, amigos da CBN, aqui é o Regis, sou fãzaço do programa. Vou tentar aproveitar o tema e resumir num só. Sobre o Ancelotti na seleção, o Ramon Menezes, o interino que estiver no comando aí até o Ancelotti assumir, tem que fazer como aquele filme, Se Eu Fosse Você, do Tony Ramos e a Glória Pires. Olhar no espelho e durante esse um ano fazer as coisas como se um fosse o outro. Um abraço, boa tarde.
Boa tarde. Os ouvintes estão inspirados, hein? Eles estão filme. pegando o tema Analogias. e colocando em filmes brasileiros. Analogias, essa é a palavra que não vinha Mas na eu minha gostei memória. dessa, como esse do Tony Ramos é muito legal, né? Se eu fosse você, muito show. O Tony Ramos, espetáculo. Aliás, se você fosse a Camila hoje, convivendo com você, Carlos Eduardo. Mãe, vixe, ela sendo eu? Não, você sendo ela e tendo que conviver com você. Seria de Como boa. disse André Heller, o relacionamento é uma obra inacabada. É uma obra, né? E por falar em Glória Pires e Tony Ramos, hoje Glória Pires anunciou que não vai renovar o seu contrato com o Rede Globo. Ou seja, lá é uma história de 50 anos, olha só. Glória Pires com trabalhos sensacionais, Ruth, Raquel, Maria de Fátima em Vale Tudo. A sogra dos sonhos de tanta gente. Que momento. Né? Que momento. Triste. Vamos falar dos nossos filhos? Drama. Dos nossos filhos, como diz o Carlão? Vamos! Semana começa com grande expectativa, Heitor. Quais são as principais manchetes do GE em relação à Ponte Guarani, que tem compromisso no final de semana depois de muito tempo treinando, hein, Heitor? No Guarani a gente noticiou agora de pouco deu uma atualização sobre a situação do lateral esquerdo, Eliel. Ele não vai mais para União São João de Araras. O Guarani tinha acertado o empréstimo dele, né? Mas por conta da situação envolvendo o Diego Porfírio, que foi afastado em meio ao envolvimento no esquema de manipulação de apostas, o Guarani desistiu de emprestar o Eliel para União São João de Araras e vai mantê-lo no elenco como opção para o Mike, já que o Mike, após o afastamento do Porfírio, passou a ser o único lateral esquerdo de ofício no elenco. Então, no Guarani, a principal novidade do dia é essa, a reintegração, a volta dos que não foram, né? A reintegração do Eliel, que já está treinando com o elenco à disposição aí para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Eram dois atletas, né? O Eliel é mais um, né, Heitor? Isso. Caio Henrique, né? O Caio Henrique foi, né? Foi, né? Digamos assim. Foi. O Eliel foi, mas voltou. Sim. E a Ponte tem essa questão aí da reunião que aconteceu na última sexta-feira. Por pouco, mais um transfer ban. Torcedor aguarda reforços, mas o passado ainda assombra a Ponte Preta, né? A Ponte Preta chegou a cair no novo transfer ban, né? Ela chegou a ser notificada o transfer ban, mas rapidamente ali no mesmo dia conseguiu entrar em acordo com o André Castro, né? O volante que passou pela Ponte Preta em 2018, ou seja, mais uma situação envolvendo aí dívidas de antigas gestões. E como a gente a janela ainda não está aberta, a Ponte não chegou a ser prejudicada por esse novo transfer ban, que durou ali cerca de um dia, é complicado, né? Mas durou no máximo 2 dias ali e não atrapalhou os planos para a sequência da temporada. Nesse momento, a Ponte Preta, com o acordo feito com o André Castro, ela está livre para contratar assim que a janela reabrir no começo de julho, dia 2 de julho. Beleza. Lupe, o ano do sarcófago é de 1983, tá anotado aqui, hein? Aliás, tem a música do sarcófago, Bolacha. A música que foi lançada, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. Estou a 2 passos do paraíso. Blitz, é o nome da banda. Hoje, o sarcófago, o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento desse hino nacional. O Guilherme Abreu de Campinas, técnico da seleção, não interessa muito. Vejam os últimos campeões. Só técnico meia boca. O que faz a diferença é o elenco. Se tiver uma grande estrela como os hermanos tiveram Messi, melhor ainda, pois faz a diferença. Até porque o técnico de seleção nem treino dá, porque não tem tempo com os jogadores. É a opinião do Guilherme Abreu de Campinas. Aqui é o Cícero. Boa, Cícero, valeu, obrigado pela participação. Quem mandou mensagem pra gente também aqui foi o... Deixa eu pegar aqui. Reginaldo, lá de Limeira, boa tarde. 2 passos do paraíso, 1984. É a opinião do Reginaldo, hein? Tá anotado, hein, Reginaldo? O Demian, eu já li, tem mais uma aqui. Meu palpite, 1984. Boa tarde, CBN. É o tipo de técnico que já vem com data de validade vencida. Meu Deus, não gostou muito aqui. Deixa eu pegar o nome dele, Luiz. Final 70-52. Tem mais mensagens chegando. Essa aqui é denúncia, depois a gente vai passar pro jornalismo. Áudio, eu preciso ouvir o áudio. Tem mais um áudio aí, né, Bolacha?
Vai. E aí, galera da Arena? Vou fazer uma confissão para vocês, hein? Quando a gente percebeu que estava vendo todas as mudanças aí, confesso que fiquei preocupado. Mas, cara, vocês deram a volta por cima, hein? Inovação total, é isso aí. Isso aí. Bem bacana, bem legal. Né? Bem jovial a coisa aí. Eu já sou velho, mas programa jovial anima a gente. Fim de tarde ainda, depois de um dia inteiro de trampo, maravilhoso. Parabéns para vocês aí. Vou conversar com a dona da rádio aí para ver se melhora os cachetes. Boa. Aí sim. Mandar um abraço pro Mário, final 3376. Que Mário? O Mário, que tá falando aqui que o sarcófago é de 1983. Grande Mário. Grande Mário. Valeu, Mário. Sabe o português? Vocês querem derrubar, né? Vocês querem me derrubar, essa é a grande verdade. Quando o futebol volta, hein, Fábio Scheibe? Tem jogo no meio de semana? Não tem? O que tem aí pra gente? Qual é o cardápio da semana? Tem jogo já pelo Brasileirão na quarta-feira. Antes disso, amanhã tem amistoso da Seleção Brasileira contra Senegal, às 4 horas da tarde, lá em Portugal. Mas quarta-feira, todo mundo já na expectativa. Tem a 11ª rodada da Série A, com jogos entre São Paulo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza, o clássico entre Corinthians e Santos e Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro. Será que é a estreia de Filipão já lá no Maracanã? Vai ser, na verdade, no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Na quarta também tem Bahia e Palmeiras, depois na quinta o restante da rodada. E pela Série B também tem um jogo na quarta-feira, o Ituano, aquele tour, tentando se reencontrar no campeonato, vai encarar o CRB lá no Rei Pelé, na quarta-feira, pela 13ª rodada da Série B. Viu? Então o futebol brasileiro já volta a todo vapor na quarta-feira. Amanhã tem jogo da seleção. E aí depois... O que só me espanta é que a Série A começa antes da Série B. É para ficar igualado também as rodadas, né? Porque a Série A, ela tá atrasada em relação ao número de rodadas da Série B. Mas acho que normalmente a Série A, ela já é... Acho que a Série A, ela termina uma semana depois da Série B. É. Uma semana não, acho que é mais, né? Geralmente é uma semana, termina num fim de semana a Série B e no fim de semana seguinte a Série A. Vai ter início a 11ª rodada da Série A nesse meio de semana e pela Série B a 13ª. Então, a Série A, ela tá... enfim... Vamos abrir? Mas não faz muito sentido mesmo, levando em conta que há mais jogadores da Série A na seleção. A mais não, né? Só tem jogadores da Série A. E a Série B não tem nenhum, né? Aliás, quando a gente tiver um período desse, a gente vai montar jogadores da Série B que deveriam ser convocados para a seleção brasileira. Eu tenho um nome já. Tem? Wagner Love, o atacante do amor. Exalando o perfume do gol. Não. Para. Hoje acho que não tem nenhum jogador da Série B pra estar na seleção brasileira. Será que já teve, Heitor? Teve um do Palmeiras, se não me engano, aquele Leandro. O Ivan foi. É verdade. Tá esquecendo do nosso menino aí, o Kaique França hoje seria titular. No intervalo a gente já volta. Arena CBN. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já
estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Arena CBN. Estamos de volta a 4h57. Heitor trouxe uma informação sobre Eliel Almeida no início do programa e agora na reta final Confirmado. recebemos mais um sinal de vida. Os caras falam demais. Estou vivo e sóbrio. Que bom. Que Deus abençoe Eliel Almeida. Preocupado. Nós estamos preocupados com a reunião, Felipe. Vamos abrir! Opa, Mbappé perdeu o pênalti. Opa! Nossa senhora. Essa música que você ouve no fundo do sarcófago abrindo é uma música que foi lançada no ano do jogo. Guarani entrou em campo, hein? Dia 19 de junho de interrogação. O Guarani venceu, sabe quem, Fábio Scheibe? Quem? O Palmeiras. O Bugrão fez 2-1 no Palmeiras. Quanto? O Guarani, ele tinha... Não, tinha Marlon. E o Palmeiras tinha Márcio. Em que ano foi esse jogo, meu caro Heitor Esmeriz? Eu vou ficar com o palpite do Carlão lá no começo, 1982. 1982, Carlão já disse 1982. E você, Rafael Pio? Composição de Ricardo Barreto. Deu pra dar pesquisada no Google, né? Já deu aquela tradicional pesquisada, já veio com a ficha todo completa. mundo fala que é composição de Evandro Mesquita, mas todo mundo esquece de Ricardo Barreto. Eu nem sabia que ele existia. O compositor. Exatamente, 1983. Evandro Mesquita é o intérprete. É o intérprete. Né? Não, mas ele também. E aí, Chay? Também compôs. Do Palmeiras, acho que é na década também de 82. 1982. Um cara de 83. Com essa riqueza de Com informação. essa riqueza de detalhes, com certeza, Rafael Pio conquista o prêmio do sarcófago desta segunda-feira, com muitas informações ao ouvinte sobre a composição dessa melodia. Foi no dia 19 de junho de 1983 que o Guarani venceu o Palmeiras com Sidmar, Chiquinho, Júlio César, Wilson Gotardo e Zé Mário. Toninho, Neto e Everton, Marlon, Roberto e Paulo Sérgio, Cláudio Duarte. Era o técnico do Guarani, o Palmeiras de Gilmar, Wagner, Luiz Pereira, Márcio e Carlão. Rocha, Cléo, Esquerdinha, Barbosa, Carlos Alberto Seixas e Carlos Henrique Rubens Minelli. Era o técnico do Palmeiras. Everton e Roberto marcaram os gols do Guarani. E o Cléo marcou o gol do Palmeiras. Amanhã tem mais, sem qualquer tipo de pesquisa no Google. Não é mesmo, Rafael? Do nada ele sabe quem compôs. Ele sabe quem compôs, ele sabe as notas. Que Evandro Mesquita, a participação. O baterista. A banda que é. O rapaz do Tantã, ele sabia quem era. O cara que deu play na vitrola. Ele veio com toda a ficha técnica da música. Obrigado, viu, Rafael? Imagina! Bom fim de semana a você, viu? Estamos aqui pra isso. Pra atrapalhar o quadro, né? Tá, tudo bem, faz parte. Isso aí já acontece desde o início do programa. Valeu, Heitor. Boa semana pra gente. Tamo junto. Amém. Valeu. Valeu, galera. Carlão. Obrigado. A gente volta amanhã. Provavelmente com o Eliel ou não, tudo vai depender da recuperação do nosso titular aqui nos microfones do Arena CBN. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho. Então vambora, bolacha. Sextou ou não. Até amanhã. Arena CBN.